O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou aluna do João Pedro e esses aqui são os meus ganhos. Você também pode ganhar isso. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo. De escanteio e tal. Eu não sei, eu acho que o jogo do clássico Palmeiras. É um jogo, não é uma semifinal, é um jogo contra o Volta Redonda. E o Flamengo também se lixou pro jogo erro. E colocou. Tudo bem. O Flamengo colocou o time reserva. É verdade. Então, gente, é um jogo que não tem o peso. O Benzo, erro é erro. Erro é erro, mas tem erro e tem erro. O Flamengo Entendeu? foi prejudicado? Foi. Ponto. Nós estamos discutindo a questão da punição. Pra que isso? Pra que isso? Se fosse ao contrário. Aquele cara que não viu a bola entrar no gol que bateu dentro do gol, você queria sumir com o cara do mapa. Se fosse um bandeirinha e um árbitro, ou uma bandeirinha e uma árbitra, errando lances iguais, idênticos, contra o Volta Redonda, eles seriam afastados. O Volta Redonda reclama disso. Não foram afastados. O árbitro não foi afastado daquele jogo do Volta Redonda, que ele também reclamou da arbitragem. Não, vai pro inferno a federação, entendeu? Vai pro inferno. Vão querer fazer demagogia em outro lugar. Você acha que só afastou porque é o Flamengo? É lógico que isso não é o que eu acho, Eu não acho nada. Só afastou porque é o Flamengo. Claro. Preciso achar. Não, poderia ter sido, não é, né, caso do Flamengo. Poderia ter sido o Botafogo, o Fluminense, o Vasco. Fluminense. Exato. Jamais afastariam um árbitro jogo por errar contra o Volta Redonda. Contra o Madureira. Ou contra o Madureira, ou contra o Cabo Friense. Sabe, que conversinha é essa? Você acha que o Pascoal agora foi demagogo? Não. Não é que o Pascoal foi demagogo. Foi prejudicado. Não tem tem prejuízo. Teve um pênalti, e aí eu não vou crucificar o árbitro, porque tinha um monte de gente em volta, e ele não conseguiu ver. Mas foi pênalti. E aqui isso aí é pênalti na regra nova, na regra velha, onde você quiser. Se fosse pênalti. Quem é o melhor árbitro do Rio de Janeiro? Como é que chama aqui? Eu acho que é o Marcelo. Se fosse o Klaus do Seleção, Rafael Klaus. Eu acho que é o Marcelo de Lima Henrique. É FIFA? É FIFA. Se fosse ele, do jogo. É AFA. Não, é FIFA. É da Federação Argentina. Não sei se ele é árbitro de nível FIFA. Se fosse um árbitro de nível FIFA, seria afastado por causa de um erro desse? Flamengo, tudo você quer... O árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo é o árbitro que foi afastado. É tão fácil, cara. Mexer com quem é fraquinho é tão fácil. Ô, Pipinho. Não é engraçado. Você acha que é só porque é o Flamengo? Você acha que é só porque é o Flamengo? Agora, eu não acho. Aí, como diz o Sormano, o povo pira. Aí o povo pira. Aí você é igual diz o Sormano, o povo pira porque é o Flamengo. Até você tá vendo aquilo? Não, ele tá falando. Sim. Qual é a manifestação? Você conhece todo. Então você conheceu? Como acontece aqui no programa? Curiosinho, né, Pascoal? Não. O senhor tá curiosinho? Agora que o povo pira. Agora que o povo pira. Agora a gente não consegue O árbitro é o Patrício Maia. E assistente a Raquel Matos. Ô, Benji, é o seguinte. Olha. A reclamação do Flamengo, ela também procede pelo fato de que o Flamengo, se tivesse vencido esse jogo, estaria na liderança do grupo B. Tá? Os dois times que hoje se classificariam para semifinal e final da Taça Rio seria para semifinal, né? Cabo Friense e Bangu. O Flamengo está na terceira colocação. Agora, você falou uma coisa antes do programa, reclamar contra o Volta Redonda. Mas é erro, O Volta Redonda tá fazendo uma campanha legal. É erro. Sim, não tô a campanha Flamengo, do Volta Redonda é muito legal. Pera um pouquinho. O Flamengo pode estar jogando contra o Real Madrid, o Barcelona ou o Cabo Friense. Se é contra o Real Madrid, agora esperando pra caramba. Erro vale pra jogo grande, vale pra jogo pequeno. Vou usar a frase que vocês usam com muita frequência, que eu acho que virou um clichêzão da Então não usam. Não, mas é pra vocês fechar entenderem. A casinha, não é isso. Isso aí é o tal de desviar o foco. O fato é que o Flamengo, com seu elenco trilionário, com Abel, com o estádio... Tinha bastante gente, porque eu tava na rua e vi gente voltando... 26 mil. 26 mil? Não, 26 com mais os... Não, 26 total? Tinha mais que São Paulo e Palmeiras. É mais do que São Paulo. Então, 25. Isso aí é cortina de fumaça para apagar o fato de que o Flamengo, com tudo isso, não conseguiu ganhar do Volta Redonda. Vai ficar reclamando de um lance desse? Flavinho, o governador do Rio, Wilson Witzel, ele
ele deu uma entrevista exclusiva, nós vamos acompanhar, porque o Maracanã, ele tirou lá a empresa que estava administrando o Maracanã. Retomou o Maracanã para o Estado. Mas parceria com os clubes. Então, mas... Não tem parceria nenhuma. Não tem parceria nenhuma. Ele está à procura de uma parceria. Não vai voltar para o governo. Ele pegou até abrir uma licitação. E aí... Mas até abrir uma licitação é do governo de novo. Demora. Então, foi o que eu falei. Você falou que não vai voltar. Você não sabe. Não vai. O governo não quer. O governo falou que... Ele abre uma licitação, não tem capacidade de gestão. Mas vai apresentar. Ele falou que não quer... Eu falei que ele pegou, mas é para devolver. O governo não quer ser gestor do Maracanã. A melhor solução era abrir uma licitação e o Flamengo pegar. Porque o Maracanã depende hoje única e exclusivamente do Flamengo. Se não tiver o Flamengo, o Maracanã fecha. Vamos ouvir o Wilson Witzel. Vou publicar no Diário Oficial a decretação da caducidade do contrato celebrado com as empresas que administram o complexo do Maracanã. Isso é em decorrência do descumprimento do contrato e em razão também de já haver uma decisão em primeira instância anulando a concessão. Estamos retomando o Maracanã e isso sem qualquer prejuízo para a realização das partidas de futebol e só qualquer prejuízo aos clubes. E nós vamos, nos próximos 30 dias, ter uma intervenção no Maracanã através da Secretaria de Esportes, da SUDERJ, com o secretário de Esportes à frente, com uma comissão que eu estou constituindo para, nesses 30 dias, fazer a retomada definitiva, ressalto, sem qualquer prejuízo na realização das competições. Há uma dívida de mais de 35 milhões de reais pelo não pagamento da concessão por parte dessas empresas e eu não poderia fazer diferente a não ser aplicar uma pena pela inidoneidade do prazo de 2 anos, impossibilidade de contratar com qualquer poder público e decretando a caducidade com a intervenção pelos próximos 30 dias. Mas olha só, a concessionária deve 35 milhões de reais ao Maracanã, ao governo. Pagar, ué. Tem que pagar, meu velho. 35 milhões. Mas se está no contrato que se está devendo, ele pode decretar caducidade, como ele disse, ele está fazendo a coisa certa. Ele está defendendo. Mas isso não significa que a empresa lá não tem que pagar. Não, vai continuar. Quebra o contrato e você paga o que você deve. Alguém vai ter que pagar isso aí. O que está para trás tem que ser. Agora, o pegar o Maracanã sempre foi uma ideia um sonho do Bandeira de Melo, lembra? O Bandeira sempre quis que o Flamengo entrasse para administrar o Maracanã, mas não podia. Será que agora vai poder os clubes lá entrar? Eu acho que a melhor solução seria o Flamengo pegar o Maracanã, administrar o Maracanã e ter bom senso, né? Com os outros? Com o Fluminense, com o Vasco, Botafogo, quando forem jogar lá. Ou o Fluminense quando for jogar. Não tem onde jogar. Não, o Fluminense. O Vasco da Gama é o seguinte, se o Flamengo pegar o Maracanã, o Flamengo ou o Maracanã é do Flamengo. Ponto. Assim como o Engenhão, o Newton Santos, é do Botafogo. Ponto. Joga lá no Newton Santos se o Botafogo estiver de acordo. Se não tiver, data. Até logo. Então, se o Flamengo pegar o Maracanã, aí o Fluminense vai ter que se entender com ele. Porque o Vasco tem São Januário. Não tem problema. O Fluminense ficaria o quê? Aliás, a melhor coisa que podia acontecer pro Fluminense era dar uma reformadinha lá nas Laranjeiras. Não dá, senhor. Opa, você já passou por cima? Não, eu já fui lá. Eu também já fui. É para 5 mil pessoas. Mas então, isso que eu falei, dar uma reformada, ampliar para 10 mil pessoas. Não é tombado, acabou. É tombado, né? Mas tudo bem, pode ser tombado, não é para derrubar. Eu não estou falando para derrubar. E o fato de ser tombado não significa que você não possa fazer. Existe até um projeto. Exatamente. É a melhor coisa. O Fluminense hoje paga para jogar. O problema maior lá, senhor Mani, vizinhança, essas coisas? Não, é estudo de fluxo de gente mesmo, de trânsito, de carro, essa coisa toda para você. Ali é complicado. Ali é muito apertadinho e tal, para você. É um estudo viário, na verdade. O Fluminense, os jogadores do Fluminense fizeram. Ali não tem estação no metrô? Eu não conheço. Estou perguntando. Não, mas a próxima ali é Largo do Machado. No final da Copa do Brasil 92 foi lá, lembra? O Fluminense Inter. Foi. Não, o Fluminense jogava na Copa do Fluminense Brasil. Copa do Brasil? Sim, 92. Não, então, o jogo do Fluminense... O Fluminense jogou até 96. Mas um estádio para 10 mil pessoas? Você faz um estádio ali para 10 mil pessoas? É muito pequeno. Não leva mais do que 5. Gente, mas Fluminense, Santos e Botafogo vai fazer estádio para 40 mil pessoas, para quê? Os caras não vão. A média de público no Fluminense histórica é essa.
Se ele precisar de um estádio maior, vai ao Maracanã. Vai lá, aluga o Maracanã. Os jogadores do Fluminense fizeram outra paralisação antes do jogo contra o Botafogo. Por falta de salário. Sim. O Fluminense não tem condição hoje de fazer uma obra... Não, mas ele não vai fazer sozinho. Ele não vai fazer sozinho, Pascoal. O que não pode é o Fluminense ficar pagando o Maracanã para jogar. Exatamente. Fazer uma obra, abre o Maracanã, coloca lá prejuízo. Exatamente. O que você prefere? Não fazer a obra? Preço para os cofres dos clubes. Eu tô com você, seu irmão. Claro, tem que fazer. Procura um parceiro, faz alguma coisa ali, amplia, paga e não sei quanto é. O que não pode é passar o resto da vida jogando no Maracanã. Porque o Fluminense desse jeito vai chegar uma hora que vai acabar. Vai acabar. O Fluminense tem que sair do Maracanã. O Maracanã tem que... Só tem um time no Rio de Janeiro que suporta o Maracanã. O Flamengo, por conta do peso da sua torcida. É impressionante. E pela grana. É pelo dinheiro que tem. Exato. Mas o Flamengo só tem tudo isso por causa da torcida. Nós estamos aqui há 2 anos. Eu nunca vi uma coisa igual. Dizem que tem torcedor do Vasco, do Botafogo e do Fluminense. Você não vê. Você só tem torcedor do Flamengo aqui nessa cidade. Vasco, é a maneira, lógico, é um eufemismo. Então a maneira de falar, lógico que tem. Óbvio. Mas é impressionante. Qualquer lugar que você vai... Ontem eu peguei um Uber saindo lá de Santos Dumont pra ir pra casa, o cara... Se você tivesse me ligado, eu tinha ido te buscar. Ah, tá bom. Que horas? Dependendo de você? Que horas? Eu tava lá até agora. Tava lá até agora. O que aconteceu sexta-feira? O cara assiste o programa direto. Adivinha pra quem? Eu falei, pra quem você torce? Flamengo. Não tem jeito, cara. Você foi no show, Pipa? Ah, foi. Mas claro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou aluna do João Pedro e esses aqui são os meus ganhos. Você também pode ganhar isso. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo.